Boa tarde. Aqui estamos no programa Democracia em Rede, transmitido direto da Casa da Democracia, ao lado da vigília Lula Livre. Hoje é domingo, Dia das Mães, parabéns para você, lutadora, mãe, trabalhadora que está assistindo a gente. E hoje é justamente o tema do nosso programa. Vamos falar aqui com mulheres, com militantes, com mães que estão aqui inseridas, estão construindo a vigília Lula Livre. O programa Democracia em Rede ele é feito na Casa da Democracia, além da casa em parceria também com as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, com as diversas organizações que constroem a Vigília Lula Livre aqui nas imediações da Superintendência da Polícia Federal e, principalmente, o programa Democracia em Rede ele é transmitido por diversos veículos da mídia alternativa. O Mídia Ninja, o Brasil de Fato, a Agência PT, são mais de 30 páginas no Facebook retransmitindo o programa e você que tem aí conhece uma rádio comunitária, conhece uma rádio livre, quiser também transmitir o nosso programa, tem uma página, tem o YouTube, fica à vontade aí que a ideia é a gente difundir as informações e os debates que estão acontecendo aqui nesse espaço. A gente quer agradecer também, aproveitando a Lisa Brito e a Bianca Lima, né, na técnica aqui do programa, e também o Edivan Filho, um dos organizadores aí pela Mídia Ninja e Casa da Democracia do nosso programa. Muito bem, eu vou começar apresentando aqui as nossas convidadas, né? Estamos aqui com a Márcia Lima, que é militante do PT e também aqui da Secretaria Operativa da Vigília. Estamos aqui com a Cislane Geiger. Cici, militante do PT desde 81, veio de Florianópolis, vai contar um pouco a história para a gente. Estamos aqui com a Sandra Ferrer, do MST da região norte. Obrigado, Ele Vive também. Obrigado, Sandra, aí, pela participação. Vamos também escutar um pouco da tua história. E estamos aqui com a professora, representante sindical e militante do PT, a Neide Martins, que também está participando aqui do nosso programa. Mas para a gente começar, vou começar, Sandra, contigo perguntando. Hoje aqui é Dia das Mães, muitas militantes, inclusive estão tirando um tempinho aí para ficar com a família em casa, né? E vocês, que muitas vezes vêm de fora, estão aqui e estão fazendo aqui a escala na vigília, né? Como que é essa questão de, às vezes, até questões pessoais terem que ser deixadas de lado em nome aí de uma luta política central, em nome da construção da vigília? Se você pudesse contar um pouco o sentimento que você está tendo nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Então, realmente não é fácil, né, para nós que estamos na militância, estar longe da família no dia de hoje, mas eu tenho assim para mim que esse é um momento muito importante para nós militantes e para minha família, inclusive, né, que defende aí a organização. Tá aqui hoje é uma garantia para mim, para a nossa militância, que os nossos filhos, a minha neta vai ter assim realmente uma democracia, né? Que hoje é um dia bonito, um dia importante, mas eu considero ele bem mais abrangente do que só o Dia das Mães. É garantir, de fato, que a gente tenha liberdade nesse país que está difícil, né? Garantir os direitos do pobre, da classe trabalhadora. Então, hoje, é difícil, mas é muito importante. E meus filhos estão lá em casa, a minha neta está lá em casa, eles estão bem. E estão entendendo que a avó, a mãe, está aqui para lutar e garantir que eles tenham assim, um país com dignidade, um país decente, deles viverem com mais democracia. Você tem uma neta e quantos filhos? Desculpa. Eu tenho um casal, né? E a Camille, de 5 anos, que legal. A minha netinha querida. Você está quantos dias fora de casa? Então já vamos indo aí para uma semana, né? Uma semana, né? Uhum. A brigada aqui é do assentamento Ele Vive, seria isso? Isso. Ali na região norte, né? Brigada Ele Vive, assentamento, né? Nosso, lá da região norte, Londrina. Tá certo. Parabéns aí pela resistência, né? Obrigada. Cislane, você também está numa situação semelhante no sentido de ter se deslocado aqui para Curitiba, né? Você pode contar um pouco como que está sendo o seu acompanhamento aqui da Vigília Lula Livre? Sim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aqui, todos que estão nos acompanhando. Minha filha, estou aqui. Pode mandar beijo aqui para a família, é o momento agora. Minha filha, Pauline, estou aqui. Tenho certeza que ela está me assistindo. Eu comecei a militância em 1981. Eu sempre digo que eu tive uma mestra que foi no primeiro ano da faculdade, a Jussara Maria Dutra Vieira, e hoje ela faz parte da direção nacional do PT. E
E foi assim um momento muito importante naquela época, porque nós começamos uma história muito bonita. Eu fazia parte do CPR Sindicato do Rio Grande do Sul, fazia parte da direção dos professores. Estadual, né? Estadual. E também eu morava em Vacaria, uma cidade ruralista e PRM, né? Então foi bem assim difícil na época. E em 81 eu entrei na faculdade, já tive minha primeira filha, então foi 14 anos militando na época e até que a história da minha vida fui para outros caminhos. Desde o impeachment da Dilma, eu morava no Rio de Janeiro com a minha filha, e isso me incomodou demais, porque era uma região que eu escutava muitas pessoas batendo panela, gritando fora Dilma, enfim, e nós, né, meio caladas, não muito caladas, porque eu nunca fui de ficar calada, aí aguentamos firmes, né? Mas quando o Lula se entregou, eu estou morando em Florianópolis nesse momento, e me abalou demais isso. Então, eu não poderia ficar em casa. Eu já estava, só internet, né? E aí eu falei para o meu companheiro, e ele me falou também, me olhando, o que tu queres fazer? Eu disse, eu quero ir para lá. Então, arrumamos a caminhonete, colocamos a nossa casa dentro da caminhonete, e estou aqui há 32 dias. 32 dias. 32 dias. Praticamente desde o início. Desde o início. E o meu foco não era ficar junto de outras instituições ou sindicatos. O meu foco, o meu sonho de Cislaine Regina Geiger era ficar junto com o MST. Esse era o meu sonho. Sei que era muito difícil essa pretensão, né? Porque é uma pretensão mesmo, é um privilégio eu estar com eles. E na primeira noite que nós chegamos aqui, eram 21 horas, né? Nós colocamos a caminhonete aqui, e eu olhei, gente, confia. Eu disse, ele, meu bem, meu esposo, né? Meu bem, e agora? Eu disse assim, confia. Eu tenho certeza que vou encontrar a pessoa certa nesse momento. Subi a ladeira, dobrei à esquerda. Nisso estava vindo uma da disciplina, Zilda, né? Que eu olhei, ela me olhou, e aí eu pensei, é com ela. Aí pedi onde que eu poderia colocar a nossa barraca, que eu estava chegando naquela hora. E ela me disse, olha, dá uma olhadinha por aí, vai até lá na outra rua e veja um lugar. Só que eu não gostei do lugar, achei muito longe, achei escuro, enfim. Vim, dei a volta. Quando eu estava subindo, eu escutei fio-fio, Cici, fio-fio, e o Ivan, que é o meu esposo, disse assim, ó, mas, meu Deus, já aqui também já tem conhecido. Aí eu disse, não, era o pessoal do MST, da segurança. Perguntaram, conseguiu? Eu disse, não. Aí ela veio, me abraçou, ela e o cowboy. O cowboy, e tem um lugarzinho do lado da nossa barraca. Eu fico emocionada, porque eu fui acolhida naquele momento e nunca mais saí. Naquele momento, até agora, estamos acampados juntos. Se eu não me engano, estamos na quinta cozinha, que é assim que nós nos referimos. Muito legal. Muito legal. Na quinta cozinha. Uhum. E, Márcia, uma coisa que eu queria te perguntar é interessante, né? Porque, bom, primeiro que quem participa e quem acompanha o nosso programa sempre está convidado a mandar mensagens, perguntas, uma saudação, né? Tem sido muito legal esse retorno. Mas, às vezes, a gente repara que, principalmente nas redes sociais, dentro dessa questão do ódio, né, que é colocado, da falta de qualificação de algumas pessoas, elas normalmente escrevem, quando a gente posta alguma coisa, vão trabalhar, né? E eu fiquei pensando aqui, né, porque quando a gente fala da questão da mulher trabalhadora e militante, a gente está falando de algumas opressões próprias que a mulher
enfrenta, né, da questão da dupla jornada de trabalho, etc. E que para militante ainda tem a questão, né, de trabalhar, jornada. De ter a questão da casa, né, que muitas vezes, né, os companheiros não dividem, tem toda essa cultura a gente ainda a resolver, né, e mais daí ter que fazer a sua militância, né. É isso mesmo? Como que você, enquanto militante, vê essa questão, Marcela? Primeiro, boa tarde a todos, né, e boa todas, tarde. Boa tarde. A mulher que trabalha, que tem a família, ela já está na tripla jornada, porque a gente tem a militância também, né? E poucas, eu acho que contam assim. Eu conto isso com uma estrutura muito boa, porque meus filhos se criaram na luta, né? E são da luta. Meu esposo também. Então nós militamos em família, o que já ajuda muito, né? Temos muitas companheiras que estão na vigília, estão no acampamento, muitas deixando seus filhos e filhas em casa e estão lá com felicidade, com serenidade, porque sabe que a gente participa de uma luta maior, porque nós estamos lutando por manter a democracia nesse país, por uma situação injusta muito grande, porque para nós, para além da militância, dói muito ver o companheiro Lula preso, né, numa prisão que a gente sabe que é injusta, e ele é um preso político. Certamente é um preso político porque as provas que tinham contra ele, né, na questão do triplex, já foram desmanteladas. Quando os companheiros do MTST entraram no apartamento, fotografaram aquilo lá, quando viram que não há as melhorias que constam no processo, quando viram que não há um elevador como consta no processo, quer dizer, é um processo fraudado e que, mesmo assim, continua mantendo Lula, né, nessa prisão política por tanto tempo. Para nós que estamos... Sempre brinco, Márcia, quando a gente compara esse processo com até um livro que foi escrito anteriormente, que era o Privataria Tucana, do jornalista Mauri Nogueira, se não me engano, né? Mauri Ribeiro, desculpa, o Privataria Tucana, a quantidade, que naquele livro não é um processo, mas é uma investigação jornalística, a quantidade de documentos, de provas, de documentos cartoriais, de offshores, do estrangeiro, com assinatura, inclusive, da filha do José Serra, Verônica Serra, né? Quer dizer, e hoje a gente transita por coisas e uma condenação que a gente não vê essa materialidade, né? Sabe que eu vejo até no pessoal da direita, porque alguns nos procuram aqui, vêm conversar, como no outro sábado, alguém que veio e disse assim, olha, eu vim até aqui porque eu quero perguntar, olhando nos seus olhos, por que vocês estão aqui? E quando a gente começa a falar sobre essas questões, eles falam, não, mas a nossa luta era contra a corrupção. Mas se a luta era contra a corrupção, por que a corrupção que come solta por aí e ninguém está sendo indiciado, ninguém está, né, está sendo punido na forma como eles... E a gente sabe que a punição não é uma punição que visa só o Lula, é uma punição que vem para a classe trabalhadora. Porque os direitos que eles nos tiraram, o que eles fizeram com a educação nesse país, o que eles fizeram com a saúde nesse país em tão pouco tempo, né, que eles conseguiram desmantelar tudo aquilo que estava indo no bom caminho, e nós estamos aqui, então, reagindo contra tudo isso. Por isso, as mães, né, largam seus filhos, né, a sua família, seus maridos, e vêm para cá nesta certeza de que está fazendo o melhor por eles, porque garantir que a gente tem um Brasil no caminho certo é o melhor que a gente pode fazer por todos nós, né? Muito legal, Márcia. Já tem outras questões aí também para a gente prosear. Mas, Neide, queria te perguntar o seguinte. A gente fez um programa interessante aqui no Democracia em Rede semana passada, que foi justamente convidando companheiras que estão à frente da organização da vigília, né? E numa das falas, se não me engano, da Rosani, ela constatou, nossa, se você reparar, quem vem aqui, ou quem está, inclusive, na vigília, repara que são mulheres que estão nas principais tarefas, vamos dizer assim, de coordenação e de organização.
Você vindo para cá, você repara isso? Como que você vê o papel da mulher, né, que também são mães, são trabalhadoras, aqui na vigília? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Feliz Dia das Mães. E o que eu tenho percebido, assim, eu também como professora, militante, eu trabalho na segunda e na terça, eu não consigo vir aqui. Mas no resto dos dias eu saio da escola e geralmente venho direto para cá. E estou vendo essas mães aí e as militantes que dão muito calor humano e energia para a gente aqui. E cada dia que eu venho, que vejo pessoas vindo do Espírito Santo, do Recife, de todos os estados aqui, é um consolo muito grande para a gente. Muito obrigada mesmo, né? E hoje eu estou aqui, eu estou em paz, né? A minha filha mais velha, a minha filha combinou de vir para cá, a outra mora em Batatais, o outro mora aqui também, mas eu estou bem tranquila porque eles entendem muito bem esse lado nosso de militante, eu milito há 30 anos já, e é por aí, né, que a gente vai fazendo a luta, a tripla jornada de... ontem mesmo perdi muita coisa aqui, porque fui dar uma ajeitada na minha casa, mas a gente está em paz, né? Eu coloquei no Face que eu gostaria muito de receber de presente o Lula livre, mas como não é possível, então, quem quiser tem que vir aqui. Já estão me ligando, né? Mas eu vou ficar por aqui. O meu presente hoje seria o Lula livre. Como não dá, né? A gente sabe que essa prisão injusta ela vai continuar até que alguém ponha um pouco de juízo na cabeça dessa gente, né, arbitrária, que está fazendo toda essa injustiça. E eu confio, porque Lula livre, Lula inocente e Lula presidente, e é por aí. Muito obrigada. Voltando por aqui. Márcia, ainda contigo, né? Você é uma pessoa que está construindo aí a Secretaria Operativa da Vigília desde o começo, está acompanhando muita coisa, está vendo muita coisa. E eu me lembro, a gente compõe junto a coordenação aqui da Vigília, eu pela comunicação, você pela Secretaria, de uma frase sua que me marcou muito, eu estou até para fazer uma crônica sobre ela, quando você falava dessa inteligência da militância que vem aqui, né? No sentido da gente ver iniciativas, da gente ver mesmo em meio às dificuldades as pessoas inventando, as pessoas criando, as pessoas se manifestando. O que nesses dias assim você viu de bonito nesse sentido, que te marcou nesses dias de Comuna de Curitiba e de Vigília aqui, Marcia? Tem N situações que marcam, né? Até as pessoas que sobem aquela ladeira que não é pouca ali, senhoras às vezes de idade que chegam ali para falar com a gente com os olhos, né, cheio de lágrimas e dizendo, olha, eu estou doendo muito essa injustiça, né? Dói em mim como se fosse parte de alguém da minha família. A nossa, eu sempre falo que a militância tem uma inteligência, porque a nossa militância sempre sabe a hora que ela tem que agir, como enfrentar as adversidades, como enfrenta, né, como as pessoas que veem e que às vezes falam palavras desagradáveis. Há uma inteligência que eu digo até que assim é incrível, porque é uma inteligência que é a somatória de diversas experiências e vidas, né? E que sabe, agora nós vamos sair em passeata, porque é isso que é importante fazer. Agora nós vamos ter que fazer a panfletagem, porque é isso que é importante fazer, né? Temos, digo que são dois tipos de inteligência. Nós temos a inteligência da coordenação, que também tem o dever e a obrigação de prever que essas coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E que a gente otimize todo aquele potencial que a gente tem. E é da militância que contribui com as ideias. Então, de repente, é gente que senta lá para fazer uma colcha para o Lula, é gente que para ali e vai fazer cartas, vão... Enfim, todas as... Há 2 dias, né, veio aquela carta, acho que de 30 metros. 30 metros. Parada, e foi pensa. Aquela coisa de alinhar
coordenar com o drone do Ricardo Stuckert, fazer uma simbologia ali na hora, né? Então, assim, é a somatória dessas duas inteligências que resulta no que nós temos de resultado, né? E que é manter essa vigília viva. Nós precisamos contar com o máximo de com pessoas aqui. Todos que puderem vir passar 2 horas aqui, 3 horas aqui, o dia aqui, é muito importante que venham somar com a gente, né? Eu acho muito legal estar olhando aqui, né, e ver militantes dentro de uma diversidade que é a da classe trabalhadora, né? Professoras, militantes, uma trabalhadora do campo. E eu fico pensando, né, Márcio, o seu filho, você hoje atua na cidade, o seu filho, hoje ele atua no Movimento Sem Terra, né? Na Com região muito centro, orgulho. né? O Rodrigo, né? Temos muito orgulho, temos orgulho de todos os nossos filhos que dão a sua contribuição social e muito orgulho desse filho que resolveu fazer da sua vida a militância na MST. E a gente tem aqui você, né, Sandra, que veio da região norte, que tem mora num assentamento, tem um trabalho no campo, mas está aqui na cidade, numa capital como Curitiba, participando desse movimento, né? Que impressões você está tendo, assim, de estar atuando na cidade? É algo que você já tinha feito antes? O que você podia contar para a gente, assim, desse vir para a capital para participar desse movimento aqui na cidade? Para mim é diferente. Eu nunca participei, né, de nada assim na cidade grande. Sempre atuando em volta ao campo, tá atuando na minha realidade, né, camponesa mesmo. Assim, tudo é novidade. Ver essas pessoas chegando, isso que a Márcia colocava agora, realmente emocionante. A gente tem uma dimensão bem maior do que é, né? Não só em volta ali onde a gente está, e ver as pessoas chegando, querendo contribuir de alguma forma, né? Pedindo para a gente como que faz, então, para estar ali presente, nem que não for com o corpo, né, físico ali, mas o que fazer para contribuir, para que o nosso presidente aí consiga reunir forças, né? Mais forças ainda. Nós estamos vindo de tão longe, né? Tantos estados vindo, e ali a capital, assim, de uma certa forma, está nos acolhendo, né? Estamos ali fazendo parte desse momento. Então, eu vejo, assim, é bem bonito de ver, é muito bonito de ver mesmo, e essa contribuição do povo da cidade, né? E está entendendo essa lógica aí de que os camponeses estão vindo para a luta e também estão reivindicando aí, porque não é só para nós, né? A luta do campo se estende para a cidade e avança país adentro. E é muito importante ver as mulheres estarem com essa frente aí, vindo com essa força, né? Coordenação feminina muito bonita de ver. E aí está tudo assim surtido, né? Temos as professoras, as camponesas, e com uma única compreensão, né, de que a luta é importante, né, ver o Lula livre é de suma importância, porque está atingindo todas as classes, né, todas as trabalhadoras rurais e trabalhadores, né. Então, o MST tem essa beleza de ver tudo isso somado. Nós pensamos num todo. Enquanto há críticas, vai trabalhar vagabundo, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando para ver o povo brasileiro ter dignidade, né? Um salário justo, o preço do feijão ali de acordo com o que a gente consiga comercializar. Isso é o MST. É muito interessante isso, né, Sandra? Porque às vezes a gente vê na abordagem midiática, em alguma luta, seja do campo, seja da própria cidade, quando desabou, né, aquela tragédia do prédio em São Paulo, né, que era ocupado pelo movimento de moradia, alguns comentários que são o seguinte: mas esse movimento está fazendo política, não está só naquela pauta corporativa, o MST, o que tem a ver com política e com Lula, devia só estar ali reivindicando a reforma agrária. Parece que é sempre uma pressão para que nossos movimentos fiquem estritamente naquela pauta econômica, corporativa, de umbigo, né? Como a gente diz. Mas é difícil, né? É difícil separar essas coisas, não é? É difícil. Não tem como, né? A gente tem que abraçar a causa mesmo. E é política, é agrária, é toda. É um total mesmo. Aí é isso, cobra da gente, vai cuidar da reforma agrária. Não, mas a reforma agrária não é só a reforma agrária. Como que vai acontecer uma reforma agrária com o Temer, né? Não tem como. Você vai, né? Não adianta teimar com o Temer, não tem. É Lula livre mesmo, para que a reforma agrária aconteça de fato, e dentro da reforma agrária o processo se desencadeia para todos os trabalhadores de todas as áreas, né?
Muito legal. E Cislane, estava pensando aqui também, né? A gente sabe que tem também toda uma narrativa do que está acontecendo aqui na Vigília. A gente sabe que, inclusive, pode haver críticas e também pessoas que são contrárias ao movimento aqui. A gente acha isso natural. Mas me parece que há alguns fatos que quem não está aqui não está conseguindo ver, né? A gente ainda vê muita gente misturando como se o acampamento ainda estivesse acontecendo na Praça Olga Benário, né? E, inclusive, me chamou a atenção quando o delegado Gastão Scheffer Neto, né, está dando entrevista para todo mundo aí que está disposto a escutar o homem, né? Enfim, né? E ele está dizendo que o que eu fiz de destruir o som foi porque eu não teria dormido de madrugada e a minha filha pequena, que realmente ele tem uma filha pequena, também teria tido esse problema. Mas o fato é que ninguém está dormindo na vigília. A vigília é um espaço de concentração em horário comercial, né? Falta para as pessoas perceberem alguns fatos aqui que talvez ajudem, você que está há mais de um mês, né, está conhecendo as pessoas, que talvez ajudem a entender a real dinâmica do que está acontecendo, independente, inclusive, da posição da pessoa, se ela concorda ou discorda, mas me parece que faltam os fatos, né? Estão se deturpando alguns fatos aqui da vigília. Tu colocas num todo ou os moradores aqui? Eu acho que envolve a relação com os moradores, dá para a gente também falar um pouco disso, né? Mas sinto também de quem está de fora, ou da mídia, ou de quem faz críticas aqui ao movimento e às vezes não vê o que está acontecendo, né? Sabe, Pedro, eu acho que as pessoas têm consciência da real situação. Todas as classes estão sentindo o bolso, todas elas. É óbvio que aquele pequeno... Voltamos à pirâmide, né, que estávamos conseguindo acabar com a pirâmide dos 5% dos ricos, dos 20% da classe média alta, até chegar à miséria, que era antes de entrar o PT. Então, nós tínhamos uma pirâmide, estávamos acabando. Não tinha miséria, tínhamos pobres. Pessoas que trabalhavam, tinham emprego e conseguiam se alimentar sem ter que pedir na rua uma ajuda. Eu acredito que eles têm consciência. Eles sabem a real situação. O que há é uma conjuntura muito maior que isso. É uma conjuntura de história. É uma conjuntura de realmente as pessoas não aceitarem que pessoas de uma classe mais humilde consigam, de igual para igual, olhando no olho, ir para uma faculdade, prestar um exame de igualdade e superar a inteligência desses que sempre tiveram um poder aquisitivo maior. É essa a questão. Fica difícil... eu estou falando toda uma população que foi acostumado a ter, por exemplo, empregada doméstica em casa para mandar limpar o seu banheiro, a sua cozinha, a sua casa. Fica difícil ver que aquela empregada... É real isso. É real porque eu vi isso. Que aquela empregada doméstica tivesse uma igualdade até de linguajar, de fala e também de ideia. Um pouco como no filme A Que Horas Ela Volta? Isso. Que sintetiza esse teu raciocínio, né? Sintetiza isso aí. Então, mexe muito com quem está lá em cima não ter mais como humilhar o que está embaixo. E, infelizmente, Pedro, isso acontece todo dia até na rua. Nós vemos isso na rua, né? Esse olhar de soberba, de vaidade. Então, o que acontece aqui na rua? Eu vou colocar bem um núcleo onde nós estamos vivendo. Se nós analisarmos aqui a questão da moradia, antes da Polícia Federal vir para cá, que foi o Lula que construiu esta Polícia Federal, que coisa mais esdrúxula, né? Ele construiu, ele deu força, ele conseguiu fazer isso. Aqui era um bairro pobre. Era um bairro que não existia. Estou enganada? Não estou enganada. Era um bairro de uma classe mais aqui, ó. O que aconteceu depois da construção da Polícia Federal?
É só ver as mansões, as casas lindas e maravilhosas que tem perto da Polícia Federal, e todos os mais humildes estão vendendo as suas casas hoje, aqui próximo. Então, a gente já vê... Curioso, tem várias casas para vender mesmo, estava reparando esses dias. Muitas casas para entorno, vender. né? Então, o que está acontecendo? Essas pessoas que são os direita pobre, porque eles não são ricos. Ricos é quem tem um helicóptero, rico é quem tem um avião. 2 carros não é riqueza? 2 apartamentos também não é riqueza? Não é isso. Riqueza são os outros, ricos são eles, que estão agora realmente manipulando e mandando no país. São eles que estão mandando. E nós, povo que somos, né, não estamos tendo a voz necessária para ir à rua e reivindicar o que nós temos e merecemos de volta. Porque nós perdemos, as pessoas não colocaram os pés no chão. Nós perdemos. O que nós agora temos que lutar é pelo Lula, porque o Lula, hoje, para mim, é maior, inclusive, que a nossa Constituição, é maior do que todas as riquezas que estamos perdendo. Ele é maior que tudo isso, nós temos que trazê-lo. Que é esse o medo, o real medo de quem está dominando. Posso acrescentar? Claro, Márcia. Porque eu vi dessa confusão do que se passa aqui, então gostaria de aproveitar para a gente esclarecer. Nos primeiros dias, nós ficamos acampados, e sim, estávamos acampados nessas ruas, nas imediações da Polícia Federal. Houve um interdito proibitório, houve um acerto, e nós transportamos todo mundo que estava dormindo aqui para dormir num acampamento que fica aqui perto. Eles vão para o acampamento à noite e passam o dia na vigília. Né? Isso é um ponto. Então, absolutamente não há barulho aqui. Mas não há ninguém aqui de madrugada na não. vigília, isso é importante dizer. E o terreno também para onde a gente foi deslocado é um terreno particular, alugado. Quer dizer, longe daqui, né? Um pouquinho assim, as pessoas vêm andando, né, tem algumas quadras. A outra questão que eu vejo, até vem gente aqui falando, porque parece que nas rádios, nas televisões, eles comentam que tem até rato passando na frente, aí na coisa, porque estaria tudo muito sujo. E a surpresa das pessoas quando chegam aqui e veem que está tudo absolutamente mais limpo. Me arrisco a dizer que está mais limpo do que era antes, porque nós varremos todas essas ruas 2 vezes por dia. Né? Nós trabalhamos em grupos de trabalho, cada grupo de trabalho tem as suas obrigações, e nós temos uns grupos que é da limpeza, que varre de manhã e varre à noite. Então, absolutamente não há nenhuma sujeira aqui. A outra questão que eu queria abordar é a questão das doações, porque a gente até ficava em dúvida, eu mesma tinha dúvidas no começo desse movimento, se nós estávamos conseguindo chegar estávamos conseguindo conversar com a população de um modo geral. Qual não foi a minha surpresa, que desde que nós estamos aqui, é esta população de Curitiba que tem trazido para nós o arroz, o feijão, tudo aquilo. Nós temos uma cozinha comunitária, que é um local que uma das moradoras nos cedeu, uma garagem da casa dela. Nós fazemos a comida ali e estamos sobrevivendo hoje 36 dias. Eu estou aqui desde o primeiro dia, então eu estou meio confusa nas datas já. Não sei se é segunda, terça, mas assim, a comida é feita ali com as doações que nós recebemos do povo de Curitiba. Algumas caravanas, quando vêm, trazem também um pouco, mas o grosso mesmo vem da população. Muito bom, Márcia. Você lembrou aqui, algumas pessoas estavam, só para colocar aqui, estavam pedindo, né, que a gente volte a reafirmar a necessidade das doações, né? A necessidade aí de água, de alimentos. São 35 dias, estava calculando agora na cabeça, Márcia, essa necessidade aí de manter essa rede de solidariedade, né? Eu diria que, em especial, nós necessitamos de água, né?
pão, por incrível que pareça, às vezes acaba sendo também meio... Porque o pão ele é perecível, né? Então só dá para a gente usar pão de alguns dias ali. E a mistura para o almoço, porque arroz, feijão, óleo, a solidariedade desta população já nos deu o suficiente para mais alguns dias, né? Sim, Não, para completar o que a Marcinha estava falando, a limpeza, nós saímos do acampamento do MST por volta das 7h30, 8h, e a equipe de limpeza é o pessoal do MST, e temos que falar que a disciplina que está sendo feita ali, né, Sandra, todo o pessoal do MST, claro que tem alguns da CUT, né? Então, para deixar bem claro que saímos 7h30, assim, organizados, em ônibus, cada um tem a sua vassoura, pegam a vassoura, varrem todas as ruas. Na saída, é este pessoal que vai lá e varre as ruas para depois irem embora. Né? Então, isso aí tem que deixar bem específico, né? É fundamental, porque eles são simplesmente organizados. E temos também uma barraca de saúde ali, né? Que funciona maravilhosamente bem. São 4 tendas, né? Da Secretaria Operativa, da Saúde, a da Comunicação e a de recebimento aí de doações, né? E é importante dizer que há muitos moradores, como a Márcia também disse, que apoiam aqui o movimento. Ao nosso lado, na Casa da Democracia, justamente a senhora das 2 casas aí que cederam garagem e espaço para acampamento. Outras casas também têm recebido, algumas já doaram internet, inclusive. Então, também ontem a gente teve um programa com apoiadores do movimento aqui. Tem essa senhora que recebe também integrantes do movimento em casa. Quer dizer, há essa solidariedade. A gente precisa dar, claro que há críticas de parte dos moradores, mas claro que é da parte do movimento essa abertura para o diálogo, essa abertura para... É uma situação específica, é uma situação histórica, e a gente tem que encontrar a melhor forma, porque o movimento vai ficar aqui e vai continuar exigindo aí a liberdade de Lula, né? Mas a gente queria também fazer uma pergunta, daí a gente vai começar aqui pela Neide, mas estende aí para vocês, voltando um pouco até nessa nossa data do Dia das Mães, que é a seguinte, né? Acho que a militância socialista, a militância da esquerda tem essa prerrogativa de lutar por uma outra forma de sociedade, né? Por uma sociedade justa, por uma sociedade socialista, por uma sociedade onde o produto seja repartido, e já há condição para isso, né? Não tem porquê na sociedade de hoje ter fome, ter miséria, etc. Né? Mas vive-se a contradição de que na educação dos filhos, e daí não é só a responsabilidade das mães, mas de muitas vezes enfrentar as contradições do mundo que a gente vive, né? E inclusive a militância, às vezes, por estar na luta, às vezes deixa resguardada a própria educação dos filhos, né? Vive essa dificuldade, vive essas questões, né? Vamos dizer assim. Como que vocês veem isso? Como que vocês trabalham isso? Ou quando o filho também expressa uma posição conservadora, vamos dizer, ou individualista? Ou como trabalhar? São contradições que a gente vive? Essas contradições, ela realmente aparecem. Mas tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, né? E ir percebendo. E lembrar que os fakes atrapalham pra caramba. Ontem mesmo, falando com uma pessoa, tem gente aqui em Curitiba achando que o Lula está preso em São José dos Pinhais, gente. Com certeza procede de fake isso, né? E reforçando o que as companheiras disseram, realmente, eu tenho estado aqui quase todos os dias. E tudo limpo, tudo organizado, né? Cada um que usa um prato já lava, já guarda, e está de parabéns à organização daqui. E também gostaria de lembrar que os outros movimentos, né, as mulheres pela democracia, as mulheres negras têm tido presença aqui muitas vezes, a indígena também, né? Eu assim tenho a felicidade de dizer que sempre contribuí para essa questão, né, dos movimentos sociais, e todo mundo está aqui fazendo um pouco colaborando para que essa organização permanece. E voltando lá à questão do som, eu achei muito injusto. O senhor Greca, que eu estou aqui
moro aqui em Curitiba, e um absurdo pagar 250 a mais de IPTU por causa da limpeza, né? E também essa questão do som. Eu moro perto de uma igreja. Até às 10 horas elas gritam que eu tenho que deixar minha TV muito alta para não poder ouvir quando eu estou em casa. Então, o som aqui, gente, eu venho quase todos os dias. 19 horas, fecha, acaba. Não tem, não procede essa informação, é muito injusta. É mais uma injustiça contra os movimentos sociais que estão aqui, né? E também bem tranquila, voltando à questão dos filhos, que a minha neta, daqui a pouco vão estar por aí, né? E minha neta também passou em medicina e o meu netinho está estudando, está firme estudando, né? Então a gente consegue, tem umas discussões em família, mas a gente vai levando, e o importante é a gente estar aqui nessa vigília, né? Pela democracia e pela liberdade de Lula. Muito legal, Neide, obrigado. A questão da educação sempre foi essencial, né? Porque acho que a classe trabalhadora sempre teve a educação como um meio de até sobrevivência, né? Você ter os filhos que possam contribuir de uma forma efetiva com a sociedade, tendo seus trabalhos, fazendo uma faculdade que possa garantir isso. Mas eu tenho uma coisa que eu lembro muito, que minha mãe me falava quando eu era criança, e ela dizia, se minha mãe já faleceu, ela dizia... Desculpa. Eu lembro uma coisa que minha mãe falava quando eu era criança, e que Não? Eu lembro uma coisa que minha mãe me falava quando eu era criança, e que eu repeti muito para os meus filhos. Eu dizia assim para eles: filhos, vocês não vieram à vida a passeio, não. Quem vem à vida a passeio nasce do lado de lá. Aqui nós nascemos e viemos à vida para trabalhar mesmo. Nós temos que ter o trabalho que nos garante o sustento, e temos que dar a contribuição social que cada cidadão, cada cidadã tem que ter também. E acho que isso ficou muito embutido neles, né? Porque até a filha que me acompanha aqui trabalhava no banco, ganhava muito bem onde trabalhava e tudo. E um dia ela chegou para mim e disse assim: mãe, não estou contente. Eu preciso de um trabalho que me realize socialmente. Eu vou para a educação. Largou, foi fazer pedagogia, hoje está fazendo mestrado, e se realiza dentro da educação, que é um modo de contribuir com a sociedade. Para nós, para as camponesas, a educação dos nossos filhos é de suma importância, né? Porque o trabalho na roça dá uma dignidade para a gente, mas vê-los também formados e ter uma profissão que realmente vá para a defesa e que entenda que através do estudo é que eles vão entender a nossa luta, né? A gente luta para eles terem uma boa educação e mostrar para a sociedade que eles são capazes de pensar, de reivindicar os seus direitos, de estarem atuando de fato como pessoas dignas, né? Então é isso, a gente preserva muito a educação. Meus filhos estudam, são educados para perceber o além, né? O que significa militar dentro da reforma agrária, que é a minha realidade. O que é a reforma agrária? Não é só a terra, né? Não é só adquirir ali a terra e plantar nela, não. A reforma agrária vai muito além disso. E a educação faz parte da reforma agrária. E isso é passado para nossos filhos camponeses. E não é porque eles são camponeses que eles não podem ter uma educação de qualidade, né? Poder ver a vida de fato como ela é. E para nós é muito importante isso mesmo, estudo. Longe de ser uma tarefa, vamos dizer, das mulheres, os companheiros também têm que se responsabilizar por esse tema da educação, né? Mas me parece, né, Cislaine, que a mulher militante tem também essa influência, né, e essa incidência nesse tema, né?
Está funcionando agora? Eu tenho 3 filhos e 5 netos. Tenho uma filha, Pauline, que vai fazer 37 anos, que tem 2 filhas, a Pietra e a Chiara. O Ryan, que tem 35 anos, e tem o Moisés, com 18, e a Suiá, com 15, que vai fazer 15, e a Helena, que tem 1 ano e pouco. Então, ele aqui. Né? E, na época que eu militava mais, que foi o início, eu lembro que eu levava meus filhos para Porto Alegre, de Vacaria, para as greves. Tinha o dom da oratória, então falava para as pessoas e os meus filhos escutavam, né? Mais o Ryan, inclusive, o do meio. A Pauline é advogada, mora no Rio de Janeiro. O Ryan é advogado sindicalista, mora em Porto Alegre. E a Sarjá, a minha filha com 32 anos, mora em Vacaria e é profissional na área da educação física. E essa parte da educação, a minha família, quem teve faculdade, 3º grau, fomos nós, a minha geração, que eu estou com 57 anos. Né? Então, foi essa minha geração que depois formou os seus filhos, também tiveram chances, e, enfim. Na minha família esquerda, eu fui a primeira. Fui de frente, até tinha uma parte dela militar. Né? Foi assim, como eu sempre tive uma voz muito atuante, e quando eu quero uma coisa eu vou atrás, e ninguém consegue me segurar. Então, na época, ninguém conseguiu me segurar. A minha mãe foi candidata pelo PMDB em Vacaria, a vereadora, e, na mesma época, a Jussara Vieira também foi. E eu fiz campanha assiduamente pela Jussara Vieira, porque eu sempre disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jamais faria parte de um PMDB, sendo que eu nasci PT. Né? Então, nasci de alma, já era Lula desde sempre. Né? Então, isso foi assim bem difícil na época da aceitação dessa diferença para a família. Mas hoje eles me respeitam, até porque aqueles que vinham meter o bedelho ali, eu deletei. Tirei ali, né? Não quero escutar. Depois tu chega de uma certa idade já não quer mais escutar. O governo Temer ajudou um pouco nesse sentido, né? Quem era muito antipetista não está tendo muito o que falar depois de tantas medidas terríveis aí, né? Até uma prima mandou um recado esses dias, né? Errado, achando que era para uma amiga. Eu disse, olha, não sei quanto a fulana, mas eu não poderei ir nem hoje, nem a semana que vem, porque estou acampada com a MST Lula Livre. Simplesmente desapareceu ali do WhatsApp. Um relato interessante que a gente viu na construção do 1º de maio aqui em Curitiba, com todas as dificuldades da própria cidade, do próprio conservadorismo, e do próprio conservadorismo nessa região, que não é necessariamente uma região onde está concentrada a maioria da classe trabalhadora em Curitiba, né? A maioria da classe trabalhadora em Curitiba está concentrada na região sul. Mas, apesar disso tudo, a marcha que passou do terminal do Boa Vista chegando aqui teve uma sinalização interessante de moradores, de moradoras aí dos prédios, né, bandeiras, um quadro que já estava um pouco diferente, foi uma avaliação aí dos movimentos. Né? Mas, para a gente chegar numa última pergunta aqui para todas nós, também já numa despedida aqui nesse nosso especial de Dia das Mães, a gente falou bem por cima da presença de movimentos feministas, das organizações também de mulheres aqui presentes, né? Acho que tem um tema interessante para vocês trabalharem um pouco, como vocês veem essa necessidade de espaços que são reivindicados de auto-organização das mulheres, né? E como que nossos movimentos têm trabalhado isso, né? Porque a gente sabe que o MST tem essa organização, o movimento sindical tem essa organização também. Como que vocês estão vendo essa presença e se ela já tem impactado na programação, se a programação da Vigília também tem buscado repercutir isso, como que vocês estão vendo
esse tema e os movimentos de luta das mulheres aqui na Vigília Lula Livre. É essencial o trabalho das mulheres, né? A gente tem ali um público com um número muito expressivo de mulheres, e não só em número, como na qualidade daquilo que elas representam, daquela que elas lutam e trazem de experiência para o movimento. Nós temos feito a discussão do combate ao racismo, né, com a questão das mulheres. Nós temos o grupo das mulheres negras, temos dentro do PT também, nós temos os setoriais que já trazem essas discussões. As companheiras do PCdoB, do PSOL, dos outros partidos, até queria deixar aqui também, né, que compõem também o movimento aqui, nos ajudem muito em todas essas discussões. Acho que a gente arrisca dizer para você que a maior parte da programação é feita e desenvolvida pelas mulheres. Neide. Concordo com a companheira, sim, realmente tem feito. Lembrando que teve homenagem a Marielle aqui também, né? E grupos indígenas também a gente já tem visto por aqui. E é importante também lembrar que, além das mulheres negras de religião de matriz africana, também tem algumas companheiras de outras religiões que estão presentes aqui mostrando, né, mostrando a sua presença e colaborando com essa nossa luta que visa Lula livre, Lula inocente, Lula vale a luta. Obrigado, Neide. Cislaine. Bom, é impressionante o número de mulheres líderes, né? Não querendo, mas assim temos muitos também homens líderes maravilhosos, né? Tá aí o Lula para a gente. Estamos aqui pelo Lula livre. Mas, assim, Dilma Rousseff, que esteve aqui também na Vigília, a Gleisi Hoffmann sempre está por aqui. A nossa querida Dilma, que para mim assim é uma referência de caráter, de grandiosidade, de luta. Assim, ela colocou 360 e poucos deputados olhando dentro do olho, e eles não tiveram coragem de olhá-la. Isso eu assisti. Tal grandiosidade da Dilma Rousseff, né? Não a conheço pessoalmente, não tive o prazer de dar um abraço de koala, né, de urso, bem apertado. Quem sabe um dia. Mas, falando daqui, dos movimentos, se tu olhares, a maioria, 98,9%, vamos colocar 1%, homens. E o restante das lideranças, mulheres. Tanto é que está uma aqui representando maravilhosamente bem. Ela até vai, né, falar sobre, lá dentro, na grandiosidade daquelas mulheres que só quem está lá dentro sabe e escuta as histórias. Eu não sabia nada da vida, e ministrei aula há 32 anos. Foram muitos anos. Então, sendo que muitos anos eu tinha 3.000 alunos por ano. Então, não sabia nada. Eu não sabia nada. Estou aprendendo mais do que nunca a minha experiência com essas guerreiras, essas mulheres maravilhosas do MST. E isso a gente não pode deixar passar, né? Que, sem palavras, depois eu vou deixar. E a diversidade que nós temos nesse movimento, porque estamos aprendendo a conviver com a diversidade. Porque sempre tivemos algum tipo de preconceito. Não vem com essa que nunca tive. Não, sempre tivemos. Estamos aprendendo. E eu costumo dizer assim, quem está aqui,
Porque eu estou aqui, não é só pelos meus netos e filhos, não, meus netos. Eu estou aqui por todas aquelas crianças, todas aquelas pessoas que não têm o que os meus filhos têm e os meus netos têm. Entendeu? Eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte dessa história. Para o futuro, daqui a 30, 40 anos, a geração da minha família, eles vão contar. A minha avó esteve lá. Muito legal, obrigado, Cislaine. Sandra? Para nós assim, estar aqui na vigília é um processo de muito conhecimento. É muito importante. As mulheres do MST, elas têm essa visão de formação. É uma luta dentro a gente luta por, né, tá junto, nem à frente, nem atrás, estamos juntos ali, companheiros e companheiras, lutando pelo mesmo objetivo. E para mim, e vejo isso porque sou como as minhas companheiras, mas do povo mesmo, é um momento assim de formação. É uma coisa que faz a gente crescer, aprende-se muito com as histórias, conhece muitas novas lideranças, pessoas que a gente não conhecia e passa a conhecer para se inspirar, né? E ver que estamos ali, não estamos sozinhas, né, na luta. Tem mais companheiras que estão aí, chegam e vêm, passam suas experiências e a gente, as nossas, né? É isso que a companheira coloca, essa convivência só fortalece as companheiras do campo e da cidade. É um espaço, olha, eu convoco aí a todos, né? Vai muito além do convite, é uma convocatória mesmo, para que todas venham, todas as companheiras aí estejam presentes, venham, participam mesmo da vigília. E aqui vocês vão ver o que é a democracia, né? Muito legal, pelo programa Democracia em Rede, a gente agradece muito vocês, essas histórias, esses exemplos de luta na vida pessoal e também aqui na vida política, militante, né? O Democracia em Rede ele acontece todos os dias, às 2 horas da tarde. Amanhã a gente vai ter um debate importante, até que foi tocado aqui, sobre a questão, analisando aí a questão da posição da Prefeitura, e da posição muito ruim, muito pequena do prefeito Rafael Greca aqui, em relação a todo esse movimento. A gente vai contar com a professora Josete, que é vereadora aqui em Curitiba, e com outros convidados e convidadas também. Então, já está feito o convite. Ainda hoje, na vigília, às 18 horas, o debate com a jurista Carol Proner. Vai estar acontecendo aqui mesmo na vigília, a gente convida vocês. E é isso, a vigília sofreu um ou outro ataque de grupos, de indivíduos, mas a organização tem se fortalecido, tem se mantido, e você aí que está em casa, que está em Curitiba, que está num estado próximo aqui, segue convidado para estar vindo, para participar das atividades culturais, das atividades políticas, porque a gente segue firme aí por Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Obrigado e até o próximo programa.